Olá, tudo bem, meus irmãos? Com muita alegria nós estamos aqui para ouvir mais uma vez um pouco do testemunho dessa família tão amada. Há pouco tempo nós ouvimos o testemunho do nosso irmão Gutenberg, esposo da nossa irmã aqui, a irmã Michele. E tem sido uma bênção estar com eles, ouvir o que Deus tem feito na vida deles. Nós vamos iniciar aqui com uma palavra de oração. Curvemos nossas frontes para orar ao nosso Deus. Querido e santo Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, agradecidos pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pelo testemunho que o Senhor tem dado a nós, Pai. Ó Pai amado, vamos ouvir aqui a respeito, Pai, da Sua obra em nossas vidas, na vida da nossa irmã. Pedimos que a Ti, que este testemunho sirva para abençoar, para resgatar, para dirigir almas a Ti, em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Minha irmã Michele, é maranhense como eu, né? E nós nos conhecemos já há algum tempo, né? Nosso irmão Guto. Minha irmã, eu gostaria de saber um pouco da sua história. Como você se tornou adventista? Ou se já sempre foi adventista? Como era a sua relação dentro da igreja? Como era a sua vida, né? Até o momento que nós estamos aqui. Certo. Então, eu sou adventista de berço, né? Venho de uma família da parte de meu pai, que sou a 4ª geração de adventista. Então, foi o meio que eu cresci, dentro da igreja, sempre participamos das programações da igreja, sempre estivemos envolvidos, né, desde o clube de desbravadores, sempre tivemos os materiais, né, meu pai sempre teve essa preocupação. E crescemos, e na minha percepção, eu achava minha família conservadora, né, naquela percepção naquele período. Então, nós só participávamos das coisas da igreja, não ouvíamos música secular dentro do nosso lar. E assim eu cresci dentro desse lar, sempre muito envolvida, desde nova participando, e aí já na minha adolescência e juventude recebendo cargos, e até que eu saí de casa, né, com os 17 anos, já ia fazer 18, eu fui morar na capital para estudar. E o interessante dessa fase é que ali eu fui confrontada em relação às minhas crenças, né? E algumas vezes nunca me afastei dos caminhos, nunca pratiquei nada assim mundano, mas muitas vezes eu ficava me questionando se realmente eu cria naquilo ou se foi só uma tradição, se foi só, né, eu só era adventista porque eu fui inserida nesse meio, né, desde pequena. E algumas vezes eu fui testada quanto a isso, quanto às minhas crenças, e às vezes eu ficava angustiada, né, porque eu sentia falta de ter uma experiência real com Deus. Sim. Sentia falta disso. Isso é natural também para mim, porque eu também nasci na igreja, né, entre aspas. A gente foi criado na igreja, desde pequeno. E a gente realmente, quando nasce no meio da igreja e cresce, né, no meio, se desenvolve no meio da igreja, nós temos curiosidade a respeito de alguma coisa externa que nunca tivemos. Do mundo. Do mundo, né, de fora. E nós não temos uma experiência, né, com Deus. Normalmente nós estamos na igreja por conta da experiência dos nossos pais. Não temos algo individual. E isso acaba atrapalhando muito no nosso desenvolvimento, né? Porque a gente começa a seguir coisas que os nossos pais que creram seguiram. Sim. E acaba tornando a nossa experiência também bem legalista, às vezes, bem superficial, e é muito ruim. Mas você, em algum momento, se deparou com a verdade presente, né? Sim. E como foi essa experiência sua com a verdade presente? Você teve uma experiência com Cristo na verdade presente? Nos conte um pouco mais. Então, é importante a gente ressaltar que nesse período, antes de eu encontrar a verdade presente,
em virtude de eu ter saído de casa, das influências que eu tive de amizade, pessoas próximas a mim, eu fui me tornando mais liberal. Então, ouvir algumas músicas já não tinha um problema, né? Usar alguns adereços já não tinha problema. Não joia, mas maquiagem, né? Então, a vaidade, coisas que meus pais não deixavam fazer, eu dentro da igreja, eu fazia, né? Nunca fui de festa, nunca fui em festa, nada disso. Mas, assim, essas coisas foram se tornando normal para mim, né? Alguns tipos de roupa, eu não era de usar calça comprida, pelo menos não com frequência. Então foi se tornando normal na minha mente, né? E em virtude de algumas coisas, falhas, defeitos que eu tinha, e eu me incomodava com esses defeitos, em especial eu vou citar um aqui, com filmes. Então, eu gostava de assistir, e ali eu não tinha meus pais para restringir. Então eu passava o final de semana, claro, fora o sábado não, né? O sábado eu estava na igreja. Mas assim, final de semana e às vezes durante a semana, eu gastava muito tempo nisso e isso me incomodava. E nesse momento eu comecei a ter minhas lutas com Deus, né? Eu comecei a orar a Deus e eu lembro que isso foi muito marcante, tem muito a ver com a verdade da justificação pela fé, porque eu ficava falando assim, Senhor, o Senhor não diz na sua palavra que vai fazer tanto querer e realizar, por que eu oro para o Senhor me tirar o gosto por isso? Sim. E eu não conseguia vencer. Eu dizia assim, não, vou assistir só um pouquinho, e passava horas. E eu tive muitas lutas com Deus em relação a isso. E aí um dia eu estava orando ao pé da cama, chorando, clamando a Deus, que eu não queria essa vida para mim. Eu me sentia uma hipócrita, porque eu sempre fui muito envolvida na igreja. Então eu era professora de escola sabatina, eu cantava, eu estava num departamento, né? Às vezes pregava nesse período. E aí eu dizia assim, eu tô falando uma coisa que eu não vivo, eu não tenho experiência com Deus. E aí, nesse dia eu escutei uma voz na minha mente dizendo assim, muda a tua alimentação. E nesse período eu tinha escutado algumas pregações sobre isso. Então tinha ficado impressionada a minha mente. E eu tentei por diversas vezes mudar, mas eu sempre retrocedia. Ficava um período, então tirava alguns artigos alimentares e aí depois eu voltava. E aquele desejo de mudar a alimentação ficou na minha mente. Algumas pessoas também foram pregar na minha igreja. Eu conheci algumas pessoas pessoalmente que eram vegetarianas e aquilo foi me impressionando. Então, eu vejo que não foi Deus. Eu vejo que eu comecei a alimentar uma ideia de que eu venceria o meu pecado se eu mudasse a alimentação. Sim. E aí foi quando eu conheci a verdade presente, que foi quando eu conheci meu esposo. E ele disse que também queria ser vegetariano. E ali eu brilhei meus olhos, porque é difícil encontrar alguém que queira ser vegetariano até dentro da igreja. E aí outras coisas mais, Deus nos guiou ao nosso casamento. E a gente decidiu, tanto ele como eu, que não éramos vegetarianos, que a partir do nosso casamento nós não comeríamos mais carne. Sim. E aí foi assim que eu conheci a verdade presente. Porque depois que a gente se tornou vegetariano, a gente começou a ler os livros do Espírito de Profecia. E eu, pessoalmente, comecei a ler para me defender, porque muitas pessoas nos criticaram, né? A gente sabe que isso é normal, muitas pessoas nos criticaram, muitas pessoas deixaram de nos convidar junto às panelas, para os aniversários. E aí eu comecei a ler para eu me defender, para dizer por que eu sou vegetariana. Então eu nunca tinha lido um livro do Espírito de Profecia, assim, já tinha lido, mas só a História da Redenção, algo assim, eventos finais, mas sem entendimento nenhum. E aí nós, lendo os livros sobre saúde, uma coisa chamou a outra. E alguns temas foram nos chamando a atenção. E algumas mensagens na internet foram também nos chamando a atenção. E aquilo foi abrindo a nossa mente para que não era só alimentação, tem mais coisas, né? E aí uma das coisas que nos chamou a atenção foi a mensagem do campo. E aí nesse momento a gente passava por um momento assim de muito alegria da descoberta das coisas, né? A vitória sobre o pecado, a gente descobriu, né? A alimentação então tem relação com a nossa vida espiritual e vai nos levar, esse era o nosso entendimento. Sim. E hoje eu entendo que é equivocado, mas esse era o nosso, vai nos levar à vitória sobre o pecado, mas não só isso, então tem a alimentação e aí outras coisas também. E então a gente começou a ter um desejo de pregar sobre isso, né?
um pouco conhecimento, mas a gente quis pregar. E aí a gente começou a estudar, fazer sermões, meu esposo começou a pregar. E às vezes a gente era meio que perseguido. Eu acho que a gente nem foi tão perseguido, né? Mas a gente era perseguido em algumas coisas. E aí até que a gente tomou a decisão de ir para uma cidade menor, né? E tudo foi uma experiência, eu vejo hoje que tudo foram experiências que nos ensinaram que não são nossos métodos, não é a nossa forma, mas é Deus. Né? Deus estava nos guiando para nos mostrar isso. Deixa eu ser Deus, deixa eu guiar a tua vida, né? E aí a gente foi para essa cidade menor, esse era o nosso plano, né? Era de ir para essa cidade, passar um ano e depois comprar uma propriedade e morar no campo. Mas não foi dessa forma, né? A gente passou 2 anos, acho que foi 2 anos, e aí nós conseguimos ir para o campo, depois de muitas histórias aí no meio, né? Tudo Deus querendo nos ensinar. E aí nós fomos para o campo. Então foi um momento assim, ápice da nossa experiência. Porque eu estava pessoalmente com muita expectativa em relação à vida no campo. Agora meu caráter vai mudar, agora. E aí nós fomos, passamos 1, 2, e perto de completar 3 anos, nossas condições financeiras estavam muito ruins. Eu lembro de orar bastante e não acontecer do jeito que eu esperava. E até que um dia eu falei para o meu esposo, acho que é melhor você voltar a trabalhar no teu serviço. E isso foi muito difícil para a gente, muito difícil tomar essa decisão, porque a gente pensou, nós vamos sair dos meios aqui, que é o campo, que é um ambiente favorável, vamos nos colocar em outro lugar. E a gente volta assim, né, entre aspas, a gente foi para outra cidade. Saímos de uma cidade grande que a gente morava em São Luís para uma cidade maior, que foi Salvador. Sim. E lá foi o nosso deserto, lá foi o meu deserto, pessoalmente falando, né? Lá eu fui botada à prova, tudo que eu acreditava, tudo que eu pensava, e até chegar a um ponto de a gente compreender a verdade da justificação pela fé, que eu achava que conhecia. Você, minha irmã, numa cidade grande como Salvador, né, morando num apartamento, né, uma kitnet, como é que você se sentiu em relação à mensagem da verdade presente que você acreditava antes? Como é que você sentiu diante de uma condição que era contrária àquilo que a palavra do Senhor diz, né? Contrária àquilo que é a orientação do Senhor para você, para todos nós? Era um misto de sentimentos, mas o que resumia isso é que eu me sentia afastada de Deus. Eu me sentia assim, Deus, eu repetia isso, Deus não está conosco mais, porque não estamos fazendo a sua vontade. Sabe, eu me sentia uma fracassada, eu sentia vergonha, eu pensava assim, como é que eu vou voltar naquelas igrejas que eu falava uma coisa e eu não estou vivendo isso? Que era para ir para o campo, pregava, né? E eu dizia com maior orgulho, porque nós vivíamos do campo, porque meu esposo não trabalhava, né, num serviço. E eu disse, agora a gente retorna. Retrocede. Então, esse era o sentimento, né? Minha consciência estava esmagada. Você está errada, você está distante. Então, qualquer coisa que dava errado, qualquer coisa que meus defeitos de caráter, que eu dizia assim, estão voltando, sempre estiveram lá. Eu disse, não voltando é porque estamos na cidade, olha essas paredes, quantas vezes eu disse isso. E eu fiquei profundamente assim, passei várias noites, às vezes sem dormir, angustiada, chorava. Meu esposo dizia assim, tenha fé, e eu não conseguia ter fé. Deus não nos abandonou, ele falava isso, mas eu não conseguia ter esperança, porque eu ficava assim, todo o tempo, será que se a gente tivesse feito outra coisa, a gente não estava lá, porque parece que a salvação era estar lá. Estar no campo. Isso, era estar no campo. E não estar no campo era a perdição para você. Sim. Quantas vezes, João, eu falei mal de pessoas que voltaram para a cidade. E agora eu estou nessa situação. Fulano não teve fé, voltou para a cidade. É verdade. E eu estava
totalmente destruída. Eu não tenho fé, eu estou envergonhando a mensagem. Eu até dizia para o meu esposo assim, não, eu não quero mais pregar, porque eu vou falar o quê? E nessa situação é que Deus alcançou vocês? Exatamente. Exatamente nessa situação Deus nos alcançou. Ele nos jogou no pó para que Ele nos reconstruísse. Então, não é fácil a gente reconhecer que tudo que a gente achava que era certo, que a gente orgulhosamente alimentava, não, nós estamos certos. Muitas vezes meu esposo chegava em mim, quando a gente estava no campo mesmo, né? E dizia assim, não, é isso, se não foi isso... Então a gente se autoconfirmava, né, que nós estávamos na verdade e aí chega nesse momento eu tenho que dizer, não, essa verdade não é o suficiente para me dar paz. Não é o suficiente. E aí foi exatamente nesse momento, né, de desamparo, de fraqueza, que é quando a gente é fraco e que a gente é forte, né? É que Deus pôde nos alcançar. Não foi fácil, para mim pessoalmente. O orgulho, né? Eu vejo que o entendimento em relação à verdade presente que a gente tinha, ao invés de nos assemelhar a Cristo, alimentava era a nossa presunção. Principalmente aquela noção de que eu conheço, eu tenho um conhecimento, e aí a gente se compara com os outros irmãos. Eu já li esse texto, eu sei. Ou então a gente se compara nas obras. Eu já larguei isso, fulano não largou. Né? Então a gente se orgulhava por várias questões e não percebia isso. Gente, eram várias coisas que a gente se orgulhava. Quando ia para a igreja, o que acontecia? Qual era o nosso olhar? De julgamento, de superioridade. Eu dizia que não. Eu dizia que não. Eu me achava equilibrada. Porque eu não levantava e apontava, mas no meu coração eu estava fazendo a mesma coisa. Entende? Então, por diversas vezes eu não ia para a igreja para escutar a mensagem, eu ia para procurar erros, para procurar falhas nos sermões, né? Para depois, quando chegar em casa, eu ficar debatendo com meu esposo. Olha, tu viu o que falou e tal? Eu não ia para adorar a Deus. E aquilo enchia, olha como eu estou num patamar. Eu não cometo esses erros, né? Sim. E nessas condições, o Senhor leva vocês para a cidade, uma cidade grande, e vocês são colocados, né? Você é colocada em xeque com a verdade que você mesmo acredita. E nesse momento é que Deus age, né? Sim. Como é que você entendeu essa mensagem da justiça de Cristo? Antes de chegar a esse ponto, eu lembrei de algo, que quando a gente estava lá na chácara, lá em Palmas, algumas vezes eu me deparava com meus defeitos, que não apareciam com tanta frequência como em Salvador, mas apareciam. E aí eu comecei a querer estudar para saber assim, como é que vai mudar isso? Quando é que vai mudar isso? E nisso eu comecei a entender que Deus queria mudar o meu interior, né? O pecado do coração. Eu comecei a entender isso, que era o pecado do coração. Mas eu ainda achava que o método para mudar isso era pelas obras externas. Então eu pegava textos, né, e lia para o meu esposo, a gente jejuava, vamos jejuar, que é para limpar mais a mente, não basta ser só vegetariano. Vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, e assim, né, ia se fortalecendo essa ideia equivocada em relação à mudança do caráter. E aí, quando a gente vem para Salvador, eu já tinha essa ideia que Deus queria mudar meu coração. Mas eu ainda não cria qual era a forma correta, ainda não conhecia e nem cria. E aí, quando a gente chega em Salvador, como é que a gente se depara com essa mensagem? Com a visita de vocês no nosso lar. E foi muito interessante porque eu não queria, você já sabe, né? Eu não queria que vocês viessem porque era confrontar que eu estava errada, eu estava na cidade, vocês foram lá, a gente tinha
alguns meses só, né? Então eu estava, vamos dizer assim, no auge do meu sofrimento pessoal. E aí eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou falar para eles? Como é que vai ser isso? E aí meu esposo, calma, vamos só receber eles, vai ser bom. Tá. E aí vocês chegaram muito entusiasmados, eu lembro muito disso, né? Com essa mensagem. Foi assim, um baque para mim. E eu inicialmente levantei uma barreira muito grande. Eu vejo que foi o orgulho de dizer assim, não, eu já sei. Nós já conhecemos a justificação pela fé. A gente estuda, olha aqui os livros do Espírito de Profecia, a gente lê, né? E de fato, quando a gente morava no campo, a gente gastava às vezes tardes e noites lendo, estudando um determinado assunto. E aí houve esse preconceito inicialmente de achar assim, eu já sei, né? E eu não queria saber, porque para mim, né, eu achei na verdade perigoso, porque quando eu estava lá na roça, né, quando eu estava lá na chácara, eu estudei muito sobre a apostasia alfa. Sim. E aí estudei muito sobre a questão de Kellogg, o panteísmo, o espiritualismo. E aí quando vocês vieram no entusiasmo, né, vocês falaram algumas frases que para mim é panteísmo. E aí não, gente, isso aí tá errado. Eu lembro também muito de um momento que a gente estava fazendo um culto lá na praia, e aí tu falou umas coisas, eu fui contra. E aí eu fui, não, gente, mas tem a questão da obra, da obediência, foi algo nesse sentido, né? Sim. Então foi se levantando uma barreira em relação a isso. E meu esposo, pela graça de Deus, começou a ler os livros, né? Ele lia e eventualmente ele trazia a mim, e eu rebatia. Não, mas tá perigoso. Eu não via panteísmo, mas eu dizia que era perigoso. É perigoso. Perigoso, né? Não vamos ler, que aí o anjo disse para a irmã não ler o livro de Kellogg, não vamos ler, né? Aquele preconceito com o Egney Jones. E aí, no meio das minhas lutas, né, individuais, meu esposo decide pregar aquilo que ele estava acreditando. O interessante é como Deus trabalhou, né? Parece que não é o trabalho do Espírito Santo não é de momento, né? Deus foi trabalhando comigo, me moldando, me lapidando. E aí mas naquele momento parece que as escamas caíram, né? Aquela mensagem eu disse assim, realmente é isso, né? Eu não posso fugir, é isso. E aquela mensagem me trouxe esperança para aquilo que eu desde a minha primeira oração eu busquei, a paz. Amém. A certeza do perdão, a certeza da presença de Deus. Deus, ele não me abandonou quando a gente veio para cá. Então, tudo isso encheu meu coração de uma forma que a gente não consegue explicar. A gente não consegue nem contar, assim, como é que foi. A gente só sabe dizer que foi. Que é Cristo, né, que faz essa obra. E aí, depois disso, eu comecei a querer estudar sobre isso. E nós tivemos, eu e meu esposo, sempre uma relação de conversar muito sobre a mensagem. E aí nesse período meu esposo estava meio que sem querer falar, porque eu rebatia tudo. E aí começamos a voltar a conversar e a gente tem, pela graça de Deus, crescido, né, em conhecimento sobre isso e na experiência e nos maravilhado com Deus, né, com o amor de Deus e com a sua justiça. Amém. Nós soubemos aqui que você faz parte de um grupo de profissionais, né, na área da psicologia e que trata pessoas que estão com ansiedade, depressão e as diversas doenças hoje presentes na nossa sociedade. E você está se especializando na área de irmãos da verdade presente que estão passando por dificuldades, né, justamente em pontos que você já passou. Sim. E como é que é isso? Como é que é agora a sua forma de tratar? Como é que é essas dificuldades que estão presentes, mesmo dentro da igreja, ou até mais dentro dos irmãos que são da verdade presente, né? Sim. Pessoas que já foram para o campo, pessoas que saíram dos seus serviços, estão em outra situação, como a sua, você já esteve assim. Como é que eles estão e a relação deles? Eles estão aceitando essa mensagem onde Cristo é tudo e Cristo proporciona em nós o tanto querer quanto efetuar?
Certo. Falando em relação à psicologia, eu queria só abrir para explicar um pouquinho mais em relação a isso, porque é um capítulo importante, tanto na minha compreensão da justificação pela fé e na minha vida antes. Então, eu me formei e quando eu entendi a verdade presente, como antes eu entendi, eu larguei a psicologia. Eu queria, porque para mim, não que eu achava que isso era demoníaco, como algumas pessoas falam, né? Que a psicologia é do demônio e tal. Mas assim, eu achei que não condizia mais com a minha experiência. E aí Deus me chamou, antes eu ainda estava lá na chácara, em Palmas, a ajudar algumas pessoas. Mas eu fiquei perdida, né? E eu acho que eu nem ajudei as pessoas que eu atendi naquele período, porque eu não sabia como ajudar. Porque eu tinha medo de utilizar a psicologia secular e eu não conhecia como era a psicologia realmente cristã, como é que eu realmente ia ajudar as pessoas. E uma das coisas uma coisa só, que às vezes me angustiava quando eu estava na chácara, é porque a gente ficava muito lá. A gente não tinha condição de sair, às vezes nem de ir para a igreja, se os irmãos não nos ajudassem financeiramente. E aí às vezes a gente ficava muito isolado e eu tinha aquela noção de que eu não estava fazendo nada, não estava pregando. Lá não tinha sinal, né, de internet. E aí eu comecei a alimentar no meu coração um desejo de ajudar as pessoas com o pensamento de que não, a ciência de Deus, né, para ajudar as pessoas com transtornos mentais, com problemas emocionais, é a verdade presente como imaginava. Então é através das reformas. Então é a mudança da alimentação, é a ida para o campo, os 8 remédios naturais e tudo mais. Não estou dizendo que isso não ajude. De fato ajuda. Mas olha, fazendo um link com o que você me perguntou, olha como Deus me mostrou que isso não é o principal. Então eu comecei a alimentar de que, olha, eu só vou voltar a trabalhar com psicologia. Eu dizia isso ao meu esposo, se for numa clínica da verdade presente. Eu dizia isso. E eu tinha um desejo, pessoal, de ver com os meus olhos a transformação de Deus nas pessoas, através da mensagem da saúde. Sim. Da saúde. Né? Que eu acreditava que era isso que ia ajudar, apenas isso. Né? E quando a gente vem para Salvador e eu naquela angústia, naquele sofrimento, em relação a estar ali, do porquê que eu estou ali, logo depois da vida de vocês eu entro nesse grupo e aí eu começo a dar sentido ao eu estar ali, né? Agora eu vou trabalhar com pessoas que pensam da mesma forma que eu, né? Agora eu vou poder ajudar as pessoas com essa mensagem. Só que a maioria dos nossos pacientes que chegam até nós são pessoas exatamente que já mudaram tudo em relação às reformas. A maioria são pessoas, como você disse, que estão no campo, ou que têm o desejo de ir para o campo, ou pessoas que já mudaram a alimentação e ainda assim estão em sofrimento. E ainda assim sofrem e não sabem o que fazer. E aí eu pensei, assim, naquele momento que eu atendi essas pessoas, que eu comecei a atender, eu disse assim, o que eu vou fazer? Então pra mim, foi um tapa na cara de dizer assim, não é isso. Não é isso que dá paz. Sim. Ajuda, você tem um equilíbrio fisiológico, mas não soluciona. É como um remédio, né? Como uma droga. Não soluciona. E isso foi difícil para mim. E eu ficava muito perdida também no início, sem saber como ajudar. E quando eu comecei a entender a justiça pela fé, que foi mais ou menos no meio do ano passado, para o fim do ano, aquilo abriu uma luz para mim. Aquilo me ajudou de tal forma que eu costumo dizer que é como se fosse antes tivessem várias peças soltas, vários conceitos verdadeiros, reais, do Espírito de Profecia, da Bíblia, mas que não estavam interligados, não estavam vivos, na verdade. Que o coração é que faz viver. A justiça pela fé é o coração da mensagem. E aí quando eu entendi a justificação pela fé, eu disse assim, agora eu sei como é que eu posso ajudar as pessoas. E tudo começou a fazer sentido. E eu me deparei realmente com situações similares à minha. De pessoas sofrendo porque tinham que sair do campo por alguma situação familiar, né? De pessoas sofrendo pelas mesmas questões. E aí o que eu mais entendi
é de que a abordagem cristã, a forma como o psicólogo cristão vai trabalhar é a justiça de Cristo. Né? A gente realmente mostrar Cristo à pessoa, porque eu não soluciono nada. Sim. Eu não solucionei nem na minha vida, se não fosse Cristo. E nem a pessoa tem nela algo que consiga solucionar aquele problema dela. Não. Não, conhecimento próprio não é suficiente, que a psicologia baseia-se nisso, né? O paciente precisa conhecer-se a si mesmo, mas nem nisso nós somos capazes, porque a Bíblia fala, né? Davi fala, sonda-me, ó Deus, sonda meu coração e vê se há algo mal em mim. Enganou seu coração também. Porque a gente não consegue reconhecer quem realmente nós somos, se não for Cristo, para nos mostrar. E é nesse sentido que eu venho trabalhando com os pacientes. Como é que você usa a justiça de Cristo num tratamento com alguém que está numa condição, né, de ansiedade ou de depressão? Porque pode ser que alguém esteja nessa condição, assistindo esse vídeo, e não sabe o que fazer. Né? Não sabe, não tem como chegar a um psicólogo, ou pode até estar com um psicólogo, mas esse psicólogo não sabe disso também. Né? Então, como tratar alguém com a justiça de Cristo? Hoje eu percebo que não necessariamente a gente precisa ir ao psicólogo, mas às vezes é necessário, né? Cada um, Deus trabalha de uma maneira. Então tem pessoas como nós, né? Que chegamos ao entendimento depois de muitas experiências que Deus, né, nos proporcionou. Sim. A gente consegue perceber, estou errando aqui, aqui está o erro, aqui está o conceito errado. E eu tenho que abandonar esse conceito e permitir um novo, né? Que é falando em relação à justificação pela fé. Então, algumas pessoas conseguem, né? Mas elas precisam permitir que o Espírito Santo trabalhe através das circunstâncias, tudo, gente. Tudo na nossa vida é Deus tentando nos ensinar, é Deus tentando nos salvar, é Deus tentando nos mostrar quem realmente nós somos. A dificuldade está no nosso eu. A dificuldade está no nosso reconhecimento, porque nós somos orgulhosos. E aí, dentro da verdade presente, eu falo isso pela minha experiência, a gente tem dificuldade de reconhecer. Porque a gente olha sempre para nossas obras, que a gente pensa que são justas, mas não são. Então a gente pega toda a nossa justiça própria e toda vez que o Espírito Santo tenta, quer seja num sermão, quer seja numa leitura ou na terapia com um psicólogo cristão, a pessoa apresenta essas obras. Não, eu não sou má. Sim. Entende? Eu faço isso. Eu posso estar fazendo isso por zelo. Ou eu realmente quero ajudar as pessoas. Mas no fundo, e é esse o trabalho que a gente tenta fazer. O primeiro trabalho é reconhecimento da pecaminosidade, das nossas ações, das nossas intenções. Ah, não, eu me segurei. Alguns pacientes falam assim, não, eu não falei nada, eu me segurei. Mas e por dentro? Quais foram os pensamentos? Quais foram os sentimentos que você alimentou em relação a essa pessoa? Então, o reconhecimento da pecaminosidade na sua própria história, você precisa reconhecer. Não foi fácil para mim. Eu não precisei ir no psicólogo, mas Deus usou de outras formas. Né? Algumas pessoas vão ser necessárias porque o inimigo degradou tanto o ser humano, né? Através de diversas coisas que às vezes a gente não consegue perceber. E aí o psicólogo ele vai só facilitar, ele vai só mostrar e a pessoa vai decidir. Sim. Ela vai decidir, eu quero acreditar nisso, né? Eu quero entender isso ou não. E a gente deixa a pessoa livre. Né? Então, no caso, a pessoa está com uma dificuldade, né? Algum problema psicológico e é confrontada com ela mesma, é revelado, é mostrado quem é ela de verdade, e aí tem a opção, a pessoa tem a opção de escolher, reconhecer e aceitar que nela mesma ela não tem nada com o que fazer para melhorar a situação. E de que nada que ela fez no passado adiantou. Mas a maioria das vezes esse é o trabalho mais difícil. Sim. Porque a pessoa sempre vai se justificar. E aí, João, não posso deixar de falar que se ficasse só nisso a terapia, não ia servir também para nada.
Porque a pessoa, ela se entristece verdadeiramente e se ela olhar para ela, reconhecer e permanecer o olhar nela, ela vai piorar. Ela vai piorar emocionalmente. Então, qual é o nosso trabalho? Levar para Cristo. Levar a Cristo. Mas tem solução. É Cristo. Porque Cristo só pode fazer por mim se eu reconhecer. Porque Ele não veio para os sãos. Sim. Ele veio para os doentes. Mas se eu não admito que eu estou doente? A maioria de nós, quando tem conflitos, quando tem problemas, a gente culpa os outros. Como é que Cristo vai agir nos outros? Então, o primeiro trabalho muito difícil e ao mesmo tempo eu vou apresentando o caráter de Cristo. Uma coisa assim muito importante é que a mensagem que dá esse esclarecimento, que a maioria de nós, na verdade presente, não tem, a gente não compreende o caráter de Deus. De Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente não entende. A gente tem uma noção distorcida do caráter de Deus. Então, é outra coisa que eu venho esclarecer. E essa noção distorcida faz as pessoas tomarem decisões baseadas nisso, né? Ah, eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso eu estou desagradando a Deus. Sim. E Deus vai me destruir. Sim. Deus me odeia. Então Deus não está comigo, que é o que eu pensava. Isso. Essa visão torna a pessoa até mais ansiosa, mais depressiva, mais instável na questão da mente, né? Sim. E como é que é apresentado Cristo às pessoas que estão numa condição dessa? A gente trabalha individualmente, né? Cada paciente tem uma abertura. Sim. A gente trabalha sempre com o que o paciente traz. Então, tem pacientes que não falam sobre Deus na terapia. Então, a gente tem que apresentar Deus em nós. Sim. É um desafio. Então, todas as vezes que eu oro ao Senhor, que eu não apareça. Tem que ser Cristo. Então, como é que o Senhor agiria aqui? Com misericórdia? Pois eu preciso agir com misericórdia. Sim. E aí, quando o paciente reconhece isso em mim, eu digo, não sou eu, é Cristo. E aí eu apresento Cristo na Bíblia, na palavra, levo a pessoa a crer na palavra. Eu sou assim porque Cristo é assim. Amém. Porque eu não sou assim. Se eu estou apresentando isso para você, é porque Cristo é assim. Amém. Então é esse o trabalho, a gente conduz a Cristo, né, através da palavra de Deus, mas através, realmente, a gente fala que é o vínculo terapêutico. Sim. Então eles vão confiando em nós e eu falo, não confie em mim, confie em Cristo. A inspiração profética tem uma frase que é muito interessante. Ela diz assim, que a justificação pela fé é a obra de Deus de lançar a glória do homem no pó, né, e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por ele mesmo. E quando tu estás falando aí, eu fico pensando, né, exatamente essa obra. E essa obra não deve ser feita só para quem está numa situação de ansiedade ou de depressão. É para todos os seres humanos. A obra de Deus em lançar nossa glória no pó. O que é a nossa glória? É o nosso caráter. Sim. É as coisas que a gente faz. Então, se nós entendermos e jogarmos isso no pó, vermos que essas coisas não nos dão nada, não nos fazem ficar melhor que os outros ou melhor para nós mesmos. Sim. Que as coisas que nós fazemos, reformas ou qualquer coisa que as pessoas fazem, uma roupa melhor, não nos torna uma categoria superior às outras pessoas, a nossa glória vai estar no pó. E Cristo vai poder fazer aquilo que Ele sempre desejou fazer e nós nunca permitimos. Sim. Porque a nossa glória continuava no auge, né? E eu vejo isso acontecer, já aconteceu comigo e tem acontecido tantas vezes quanto possível comigo. Deus tem feito isso, tem mostrado os meus defeitos de caráter. Eu era muito ansioso, né? Tem mostrado os meus erros e eu sempre culpava os outros. E Ele tem revelado isso a mim, que eu realmente fiz, eu sou o pecador. Como Natan falou para Davi. Davi perguntou, quem é esse homem? Eu quero matá-lo. Ele disse, Natan falou para Davi, esse homem é você. Jogou a glória de Davi toda no pó. E aí, quando é jogado, o que a gente deve fazer? Ir a Cristo e pedir perdão. Sim. E quando nós pedimos perdão, aconteceu com Davi. Pequei, Senhor.
Aí a resposta do Senhor: o Senhor já te perdoou, Davi. Sim. O Senhor purificou você. Então, essa mensagem, se as pessoas entendem, né, você como psicóloga está trabalhando isso na vida das pessoas, se as pessoas entendem isso, não precisa mais de nenhum tratamento. Não vai servir mais minha profissão. Porque Cristo vai ser o psicólogo, né? Ele é. É o psicólogo. Na verdade, na psicologia cristã, é Cristo que é o psicólogo. Amém. Não somos nós. Nós somos falhos. E uma coisa que tu falou assim, mesmo que você não esteja com algum transtorno, mas hoje, todos nós somos suscetíveis. Sim. Nós estamos, assim, degradados a um ponto, física, moral, né, emocionalmente a um ponto que todos nós somos suscetíveis. E a justificação pela fé, Cristo, né, Cristo, ele é um remédio e ele é a prevenção. Sim. Se a gente todo dia tomar Cristo, vamos dizer assim, né, esse remédio, nós não vamos adoecer. Sim. Porque a gente sabe exemplos na Bíblia. Elias, ele ficou em depressão. Sim. Por quê? O Espírito de Profecia fala, ele não confiou em Deus. Mesmo com toda a história ali. Ele não tomou o remédio. Não. Quando ele deixou de tomar o remédio, ele entrou em depressão. Sim. Então, E Deus amorosamente cuidou dele da saúde física, porque a depressão realmente é uma doença, é fisiológica, mas é por falta de fé muitas vezes, né? Porque nós não estamos permitindo que Cristo faça essa obra em nós, crendo realmente na obra que Ele quer fazer, que é constante, né? Como falou do remédio, o remédio é o respirar da alma. A gente tem que todo tempo estar em conexão com Cristo, porque se o nosso eu falar, se o nosso eu viver, podemos não ficar doentes e depressivos, sim, mas estamos perdidos. Então essa mensagem, ela soluciona a sim, depressão, soluciona todos os transtornos, né, que foram gerados por erros, não só nossos, mas de terceiros, sim, também. Pecado, né, como pelo todo. Pecado, pela obra de Satanás. E eu louvo a Deus, porque há solução, né? Sim. Nós estamos apresentando aqui uma solução para pessoas que estão no momento onde podem não ver saída. E nosso Senhor Jesus é a saída. E João, às vezes a gente pensa assim, que a depressão, problemas emocionais, né, são coisas de traumas, só de situações, né? Aí culpamos outras pessoas. Mas a gente não pode esquecer de que as doenças vêm por conta do pecado, vêm por conta do maligno que quer nos destruir. E como você falou, pode ser pecado de outros, pode ser o nosso próprio pecado. E aí com o pecado vem o quê? A culpa. Então a maioria dos casos é uma culpa aí, às vezes não reconhecida. E às vezes é uma culpa tão grande que trava a pessoa, realmente desestabiliza. E aí a justificação pela fé é o quê? O que a justificação pela fé faz? Qual é a mensagem, né? É o perdão. O perdão de Cristo. É o perdão de Cristo, que a gente achava que entendia, mas a gente não compreendia o poder do sangue de Cristo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Né? Então, de fato, a justificação pela fé vem como um remédio, vem como uma prevenção, porque o pecado é que nos adoece, a culpa é que nos massacra, né? E aí Cristo vem e nos perdoa. Se nós crermos, haverá paz. Interessante que o Senhor, sabendo de tudo isso, já tinha falado que nós devemos lançar nossa glória no pó, né? Mas Ele fala também, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. E se nós realmente crermos nisso, a gente vai até Cristo e lança sobre Ele, confessa os nossos erros, confessa as nossas dificuldades. E Ele troca esse fardo, sim, esse fardo que é pesado para a gente, entregue a Ele e Ele nos dá o fardo dele que é leve, levíssimo. sim. E esse fardo é paz, né? Que é justamente o que você sente hoje, não é Amém. isso? Paz. Deus permitiu que vocês passassem por essa situação, indo para uma cidade muito grande, sim, né? E logo depois Ele abriu uma porta e você está onde? No campo. Então Deus guiou as coisas, lhe deu paz num lugar
inóspito que era uma cidade, você nos falou, seu esposo também, que você teve paz numa situação onde você não tinha como ter paz, né? Sim. Mas Não Deus... era, não era assim em qualquer cidade, era Salvador. Quem conhece sabe como é uma cidade barulhenta, movimentada, Sim. cheia de muita festa. Então, pra gente ali foi bem difícil no início, né? Mas depois Deus foi nos dando paz, né? Foi nos dando um propósito e aí a gente começou a olhar tudo aquilo diferente. A gente já não se achava melhor que os irmãos da igreja. A gente já não se achava melhor nem aquelas pessoas que estavam na rua, mal vestidas. Sim. Tem muito na cidade grande. Nada disso mais nos afetava dizer assim, estou longe de Deus por isso. Sim. Eu posso ser agora Cristo para essas pessoas. Amém. E aí Deus teve uma missão, e Ele tem uma missão pra gente aqui, a gente não sabe por quê, mas Deus sabe. Amém. Em Cristo realmente nós temos paz, né? Amém. Grande paz, uma grande paz. E o resultado da justificação, da justiça, é paz. Sim. Como a palavra do Senhor nos diz. Se nós quisermos ter paz, nós temos que ter Cristo. Então, se você passar por alguma dificuldade, tenha certeza, Deus quer dar paz, mas a paz é Cristo. Então, para você ter paz, Cristo precisa habitar pela fé Coração. no nosso coração. Eu louvo a Deus por esse seu testemunho, minha irmã. E Amém. ajude milhares de pessoas que estão passando por uma situação parecida, né, como essa, ou até situações que nós nem entendemos também, né, porque cada pessoa tem alguma situação, Sim. tem algum problema, diferente uns dos outros. Sim. Mas Deus tem solução para cada um. Né? Tem. Eu louvo a Deus por isso. Nós vamos nos curvar aqui e agradecer ao Senhor por essa conversa. Ore conosco, minha irmã. Oremos. Senhor Deus e Pai, que somos gratos porque o Senhor é bom conosco, Amém. porque somos imerecedores da Tua graça, mas o Senhor nos amou primeiro. Amém. O Senhor nos amou e cuidou de nós, mesmo quando tínhamos ideias inadequadas em relação ao Teu caráter. Verdade, Pai. O Senhor amou e cuidou de nós, mesmo quando muitas vezes não permitimos que o Senhor guiasse a nossa vida, mas queríamos fazer do nosso jeito. Verdade. Muito obrigado, Pai, Obrigado. por não ter desistido de mim, da minha família, e porque o Senhor não desiste cada dia de nós, mesmo pecadores terríveis que somos. Somos perversos, Pai. Enganamos constantemente o nosso coração. Nos enganamos constantemente. Mas o Senhor ainda assim nos perdoa, o Senhor ainda assim fala conosco, usa instrumentos para nos resgatar e nos achegar a Ti. Nos ajude a ter fé, Pai. Nos dê a fé de Jesus, Amém. Sim. porque nada que é produzido de nós tem serventia na salvação. Verdade. Nos ajude a crer nas Tuas promessas, na Tua palavra e viver dela, Pai. Amém. Permitindo que o Espírito Santo faça o querer e o realizar, para que possamos ter Cristo Jesus em nós, Amém, Senhor Deus. sendo semelhantes a Ti. Não será um fardo pesado, pelo contrário, estaremos livres e em paz, como foi aqui comentado. Muito obrigado pela Tua paz. Nos concede todos os dias a paz e conceda a cada um, Pai, que escutar essa mensagem, esse testemunho. Conceda a paz e a esperança de que em Ti há a solução para todos os problemas. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você está passando por algum momento de dificuldade, nós vamos deixar o telefone da nossa irmã, que é psicóloga. Você sabe, como nós já conversamos aqui, Cristo é quem nos sara. Se você quiser ser atendido pela justiça de Cristo, pode entrar em contato com a irmã e você pode ser restaurado por Cristo. Amém. Deus te abençoe.